Você sente esse nó na garganta? Essa opressão no peito que tenta roubar o seu fôlego e a sua paz? E essa voz incessante de pânico que ecoa na sua mente, dizendo que o pior vai acontecer, que você não vai conseguir, que Deus não está te ouvindo? Eu sei o que é viver nesse campo de batalha mental. Sei o que é sentir o medo do futuro paralisar a sua fé. E a culpa por ainda se sentir assim, mesmo buscando a Deus. Mas, e se eu te dissesse que a sua libertação não está a dias de distância? E se a paz que excede todo entendimento não for uma promessa distante, mas uma autoridade para ser tomada? Agora, você não chegou a este vídeo por acaso. O Espírito Santo te guiou até aqui para iniciar uma jornada. Uma jornada da opressão para a paz, da ansiedade para a autoridade, do medo para a fé inabalável. Fique comigo. Respire fundo, porque hoje, pelo poder que há no nome que está acima de todo nome, nós vamos nomear esses espíritos de ansiedade, pânico e opressão e vamos ordenar que eles saiam da sua mente, da sua casa e da sua vida. Uma nova atmosfera espiritual está prestes a invadir o lugar onde você está. O gigante da angústia vai cair. Prepare o seu coração, porque a sua libertação começa neste exato momento. Olhe para dentro de você por um instante, com coragem. Eu estou falando com você, que acorda com um coração já acelerado, antes mesmo de o dia começar. Que sente o pânico subir como uma onda, do nada, no meio do trabalho, dirigindo ou na calada da noite. Estou falando com você, cuja mente se tornou uma prisão, repetindo mentiras em looping, cenários de desastre e acusações que te fazem sentir pequeno, fraco e um péssimo cristão. Você tenta explicar, mas as pessoas não entendem a profundidade da sua guerra. Dizem, é só ter fé, é só parar de pensar nisso. Mas elas não sabem o que é lutar, segundo a segundo, contra um inimigo invisível que aperta o seu peito e sufoca a sua alma. Isso que você sente, essa angústia paralisante, esses ataques de medo, essa opressão que rouba a sua alegria, isso não é a sua identidade. Isso não é quem Deus te criou para ser. Esses sentimentos são as serpentes e os escorpiões espirituais que o inimigo envia para picar a sua fé, para envenenar a sua esperança e para te fazer acreditar que você está derrotado. Mas ele mentiu. Se essa palavra já começou a queimar no seu espírito, se você sentiu que eu estou falando diretamente com a sua dor, faça duas coisas agora como um ato de fé e um passo rumo à sua libertação. Primeiro, se inscreva aqui no Hospital da Alma, para que você nunca mais se sinta sozinho nesta batalha. Toque no botão de inscrição e faça parte desta família de guerreiros. E segundo, permaneça conectado comigo até o final deste vídeo, porque eu não vou apenas orar por você. Eu vou te entregar, pela palavra de Deus, a chave da autoridade que Jesus já conquistou na cruz. A autoridade para você mesmo pisar e esmagar a cabeça de toda serpente de ansiedade e de todo o escorpião do medo. A sua vitória já foi decretada. Agora é hora de tomar posse. Agora, eu peço que você silencie todas as outras vozes por um instante. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da religiosidade que te diz que você não é digno, e abra seu espírito para ouvir diretamente do trono de Deus. Existe uma declaração de poder feita por Jesus Cristo, uma cláusula no seu contrato de filho e filha de Deus que o inferno tenta a todo custo fazer você esquecer. Ouça com toda a sua atenção o que o próprio Senhor Jesus declara sobre você. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. A palavra de Deus diz: Eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Respire fundo e deixe essa palavra ecoar dentro de você. Você ouviu isso? A ansiedade que te pica é uma serpente. O ataque de pânico que te paralisa é um escorpião. A opressão que te sufoca, a depressão que te arrasta para o fundo do poço, é o poder do inimigo. E Jesus não disse que ia pedir para o Pai pisar por você.
Ele não disse, talvez um dia você tenha força. Ele olhou para os seus discípulos, e essa palavra atravessa os séculos e chega até você, hoje. E ele disse, eis aí, eu vos dou autoridade. Essa autoridade é sua. Ela foi comprada com sangue. É sua por herança. É sua por direito de filho amado. Não é algo que você precisa sentir para possuir. É algo que você precisa crer para exercer. A sua libertação não começa com um sentimento de melhora. Ela começa com uma revelação de autoridade. E essa é a sua revelação para o dia de hoje. Talvez você tenha ouvido esse versículo e uma pergunta, um sussurro de dúvida surgiu no seu coração. Se eu tenho toda essa autoridade, por que eu ainda me sinto esmagado pela ansiedade? Por que o pânico ainda bate na minha porta? Essa é a pergunta que o inimigo quer que você faça. Porque enquanto você foca no sentimento, ele te mantém paralisado. Mas aqui está a chave espiritual que vai destravar a sua liberdade. Hoje, preste muita atenção. A sua autoridade em Cristo não é um sentimento, é uma posição legal. É um fato no mundo espiritual. Pense nisso. Um guarda de trânsito debaixo de chuva pode não sentir autoridade. Mas quando ele levanta a mão, uma carreta de 40 toneladas para. Por quê? Não pela força dele, mas pela autoridade que o uniforme representa. O diabo, a serpente da ansiedade, o escorpião do pânico, não fogem porque você se sente forte. Eles fogem porque reconhecem a autoridade do nome de Jesus que agora vive em você. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em você é maior do que o que vem contra você. Certo, você diz, eu entendi. Eu tenho a posição, mas como eu a torno real na minha vida? A palavra nos dá o comando, a estratégia de batalha. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ela diz: sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Veja que há duas ações aqui. A primeira é se sujeitar a Deus. É um ato de rendição. É você agora dizendo, Senhor, eu não luto mais com a minha força. Eu me rendo à tua paz. Eu confio no teu poder. É entregar essa mente agitada aos pés da cruz. A segunda ação é um comando. Resistam. Resistir não é ignorar. Resistir não é se encolher. Resistir no original tem a ver com se opor ativamente. É usar a sua voz, cheia da autoridade que Cristo te deu. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia ou de timidez, como diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, mas de poder, de amor e de moderação. Essa batalha acontece na sua mente. É ali que o inimigo constrói o que a Bíblia chama de fortalezas mentais. Mas as nossas armas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, são poderosas em Deus para destruir essas prisões mentais e levar cativo todo pensamento que se levanta contra aquilo que Deus diz sobre você. Então, o que você vai fazer quando a próxima onda de medo vier? Você não vai se afogar. Você vai se levantar na sua autoridade e vai falar com ela. Vai dizer, espírito de medo, eu te resisto no nome de Jesus. A palavra diz que Deus não me deu você, então você não me pertence. Saia da minha mente agora. Isso é andar no Espírito. Isso é mudar a atmosfera espiritual ao seu redor. É hora de parar de descrever o tamanho do seu gigante e começar a declarar para o seu gigante o tamanho do seu Deus. Chega de teoria, é hora da prática. Chega de apenas ouvir a sua autoridade. É hora de exercê-la. A palavra já foi semeada. A sua fé já foi ativada. Agora que o seu espírito entendeu o que o céu está liberando sobre você, nós vamos entrar juntos no campo de batalha. Eu não quero que você apenas assista a essa oração. Eu quero que você ore comigo, que você lute comigo. Onde quer que você esteja, pare o que você está fazendo. Se for seguro, feche os seus olhos. Respira fundo e vamos juntos agora nos apresentar diante do trono de Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos aproximamos de ti. Nós não viemos com medo, como escravos. Nós não viemos com dúvida, como órfãos. Nós entramos com ousadia pelos portões da graça, porque o sangue de Jesus nos comprou, nos lavou e nos deu a identidade de filhos e filhas. Nós declaramos que pertencemos a ti e que temos livre acesso ao teu coração. E agora, Espírito Santo,
Consolador divino, doce amigo, nós te damos as boas-vindas. Nós te convidamos para este momento. Sem ti, nossas palavras são vazias. Contigo, elas carregam o poder que criou o universo. Vem, Espírito Santo. Inunda este lugar. Inunda este quarto, esta sala, este carro, onde o teu filho, a tua filha está agora. Sopra o teu fôlego de vida sobre cada coração cansado e cada mente aflita. E nós declaramos pela fé que esta não é apenas mais uma oração. Nós cremos que tu és o Deus que ouve. Nós cremos que tu és fiel para cumprir a tua palavra. Nós acreditamos que os céus já estão se movendo em nosso favor e que a tua resposta já foi liberada. Por isso, pela autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda e qualquer resistência espiritual. Todo espírito de distração, de incredulidade, de sonolência, toda fortaleza mental que tenta se opor a esta oração, nós te amarramos e te declaramos sem poder agora. Todo bloqueio, toda barreira, toda posição do inferno contra a vida de quem ouve, caia por terra, em nome de Jesus. E por fim, Pai, prepara o coração. Prepara o coração do teu filho e da tua filha para receber. Tira toda a crosta de decepção, todo o medo de se frustrar mais uma vez. Arranca a raiz da incredulidade, da ansiedade e da autossuficiência. E nos dê um coração de terra boa, um coração de criança, totalmente aberto e pronto para receber a cura, a paz e a libertação que tu estás derramando. E agora, com a nossa mente cativa a Cristo e o nosso espírito firmado na rocha da nossa salvação, nós paramos de falar com o céu por um instante e nos viramos para o inferno. Nós nos viramos para você. Você, espírito imundo de ansiedade, que sussurra mentiras sobre o futuro para roubar a paz do presente, que tece teias de preocupação na mente durante a madrugada, que acelera o coração sem motivo e rouba o fôlego com medos imaginários. Nós estamos falando com você. Você, espírito de medo, que se manifesta como pânico, que sobe da boca do estômago como uma onda de pavor, que aperta o peito e a garganta, trazendo a sensação de morte e desespero. Você que tenta paralisar os filhos de Deus com a mentira de que o socorro não virá. Nós estamos falando diretamente com você. E você, espírito de opressão, peso maligno que se assenta sobre a alma, que rouba a cor da vida, deixando tudo cinza e sem esperança. Você que sufoca a adoração, que cala o louvor e que diz que nada nunca vai mudar. Em nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo de Nazaré, eu convoco vocês três agora. Eu os coloco sob a luz da verdade da palavra de Deus. Eu os exponho diante do tribunal do Deus Altíssimo. Escutem com atenção. O seu poder sobre esta vida foi quebrado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, derramado há mais de 2000 anos, comprou e pagou o resgate por este filho, por esta filha de Deus. Vocês não têm mais direito legal aqui. Vocês são invasores. A sua licença de operação nesta mente, neste corpo e nesta alma foi cancelada e revogada pelo leão da tribo de Judá. A sua identidade foi exposta. A sua derrota foi decretada. O seu tempo neste lugar acabou. Nós declaramos que as nossas armas não são dessa terra, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E em nome de Jesus, nós começamos a demolição agora. Primeiro, nós atacamos a fortaleza dos pensamentos. Essa prisão mental onde você, espírito de ansiedade e medo, trabalha. Todo pensamento de e se? E se eu ficar doente? E se algo acontecer com os meus filhos? E se eu perder o meu emprego? E se eu nunca melhorar? Em nome de Jesus, nós declaramos que cada uma dessas sementes de dúvida é arrancada pela raiz agora. Nós te repreendemos, espírito de preocupação. Nós declaramos a verdade de que o nosso Deus é Jeová Jiré, o nosso provedor, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Todo cenário de desastre que você projeta na tela da mente deste filho, desta filha de Deus, nós ordenamos que seja apagado agora pelo sangue de Jesus. A mente de quem ouve esta oração não é o seu cinema particular, Satanás. Esta mente pertence a Cristo e nós a submetemos a Ele. Agora, nós descemos para as sensações físicas, para as marcas que você deixou no corpo para tentar validar as suas mentiras. Em nome de Jesus, esse nó na garganta que impede o choro, que sufoca o louvor, que dificulta a respiração, seja desfeito agora. Essa opressão no peito, esse aperto que imita um ataque do coração para gerar pânico, nós te ordenamos, saia agora, em nome de Jesus. Esse coração acelerado, essa taquicardia que vem do medo e não de um problema físico, receba o ritmo da paz de Deus agora. O sopro de vida do Espírito Santo acalma e alinha cada batida do seu coração neste momento.
esse frio na barriga, essa fraqueza nos joelhos, esse suor frio que acompanha as crises, seja consumido pelo fogo do Espírito Santo agora. Nós avançamos para a fortaleza da indignidade e da culpa. A sua arma mais sutil, a mentira de que esta pessoa é um mau cristão por sentir medo, está cancelada. A mentira de que Deus está cansado dela, de que a oração dela é fraca, está desfeita. A voz da acusação que diz, você pecou, por isso está assim, silencie-se agora. Nós declaramos em voz alta, para que o céu, a terra e o inferno ouçam. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Esta vida foi lavada, comprada, justificada e selada. A sua identidade não é o seu sentimento. A sua identidade é de filho amado, filha amada. E nós continuamos o ataque. Toda raiz de trauma do passado que você usa como porta de entrada para o medo, seja arrancada em nome de Jesus. Todo gatilho emocional que dispara as crises, seja desarmado pelo poder de Deus. Todo espírito de solidão que anda de mãos dadas com a depressão e a ansiedade, nós quebramos essa aliança maligna agora. Toda a herança espiritual de medo e pânico que veio pela linha sanguínea, nós renunciamos a ela e a declaramos sem poder sobre esta geração pelo sangue do Cordeiro. Os muros estão caindo. As correntes estão se partindo. O barulho que você ouve no seu espírito é o som das fortalezas vindo abaixo. O gigante da angústia está cambaleando. A prisão mental está com suas grades destruídas. Em nome de Jesus. E agora, no meio dos escombros das suas fortalezas, com a sua autoridade desfeita e suas mentiras expostas, nós falamos com vocês uma última vez. Espírito de ansiedade, espírito de medo e pânico, espírito de opressão e toda a legião de demônios que veio com vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que vos derrotou na cruz, eu lhes dou uma ordem final e irrevogável. Peguem tudo o que é seu. Peguem suas dores, suas aflições, suas memórias de trauma, suas sensações de pavor, suas mentiras, suas dúvidas, cada fragmento da sua imundície e saiam. Saiam desta mente, agora. Saiam deste coração, agora. Saiam deste corpo, agora. Saiam desta casa, deste quarto, deste ambiente, agora. Nós declaramos que vocês estão expulsos. Em nome de Jesus, nós fechamos e selamos com o sangue do Cordeiro cada porta que vocês usaram para entrar. A porta do trauma, a porta da ferida emocional, a porta da herança familiar, a porta do pecado que já foi confessado e perdoado. Todas as portas estão trancadas para vocês, para todo sempre. Vocês irão para os lugares áridos que Jesus lhes designou e nunca mais voltarão a perturbar, a atormentar ou influenciar este filho, esta filha de Deus. Está feito. E agora, Pai, a casa está vazia. O inimigo foi expulso. Envia o teu Santo Espírito para fazer uma limpeza profunda. Espírito Santo, vem com o teu fogo purificador. Vem e queima todo resquício, toda cinza, toda memória espiritual, toda marca energética que o inimigo deixou para trás. Purifica cada canto dessa alma. Lava esta mente com a água viva da tua palavra. Apaga as imagens de medo e as substitua pelas tuas promessas. Santifica este coração. Tira toda mágoa, toda ferida, todo ressentimento que servia de âncora para a opressão. Neste momento, nós levantamos esta vida diante de ti, Senhor. E nós declaramos este corpo, esta alma e este espírito como templo, santuário e morada exclusiva do Espírito Santo de Deus. O território foi retomado. A casa foi limpa. A bandeira da vitória, a bandeira do sangue de Jesus está hasteada sobre esta vida. Agora, em silêncio, respire fundo, mas não mais uma respiração de medo ou de alívio tenso. Respire fundo, pois este é o seu primeiro fôlego de verdadeira liberdade. A casa está limpa, o trono do seu coração está vago e o Rei da Glória está à porta. Ele não arromba, ele bate suavemente. Então, em seu coração, diga sim a ele. Abra as mãos em um gesto de receber. Relaxe os seus ombros. A guerra acabou. Agora é tempo de receber o Consolador. Pai, em nome de Jesus, nós nos lembramos da promessa do teu Filho. Ele disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá.
E neste exato momento, nós abrimos nosso coração para receber esta paz, não a ausência de problemas, mas a presença do Príncipe da Paz. Que a paz de Deus, que excede, que ultrapassa, que desafia toda a lógica e todo o entendimento humano, comece a inundar a sua mente agora. Como um rio de águas tranquilas, sinta essa paz descendo sobre a sua cabeça, acalmando a agitação dos seus pensamentos. Que essa paz se estabeleça como uma sentinela, como um guarda fiel e armado na porta do seu coração, para que o medo, a dúvida e a ansiedade não encontrem mais o caminho de volta. Sinta a paz de Deus guardando você. E mais do que a paz, nós clamamos por ti, Espírito Santo. A casa não é para ficar vazia, ela é para ser a tua morada. Nós não te queremos como um visitante, mas como o dono do lugar. Então vem, doce Espírito. Onde havia o peso da opressão, traga a sua leveza. Onde havia o choro de angústia, venha com o teu óleo de alegria. Onde havia a escuridão do medo, brilhe com a sua luz, que dissipa todas as trevas. Preencha agora cada cômodo desta alma. Preencha o quarto das memórias, curando as feridas do passado. Preencha a sala das emoções, acalmando os sentimentos e trazendo equilíbrio. Preencha o escritório dos planos, silenciando as preocupações com o futuro e trazendo confiança. Que cada parte do seu ser seja completamente preenchida e governada pela sua doce e poderosa presença. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando. O ar que você respira não é mais um ar de medo, mas o fôlego de vida do próprio Deus. A temperatura da sua alma não é mais fria e cinzenta, mas é aquecida pelo abraço do Pai. Você não está mais vazio, você não está mais vulnerável, você está cheio, cheio da paz de Cristo e da presença permanente do Espírito Santo. E com a sua presença nos preenchendo, com a sua paz nos guardando, nós agora usamos a autoridade que o Senhor nos deu para um propósito específico. Nós vamos falar diretamente com essas correntes invisíveis, esses padrões que se repetem, essas reações automáticas que te aprisionam no mesmo ciclo de dor há anos. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra o padrão do medo e nós quebramos a corrente do medo do abandono e do medo da rejeição, que te fazem construir muros ao redor do seu coração. Nós quebramos a corrente do medo do fracasso, que te impede de tentar o novo de Deus para a sua vida. Nós quebramos a corrente do medo do futuro, que te prende em uma ansiedade constante. Essas correntes de medo que te paralisam, nós as declaramos quebradas e sem poder, agora. Em nome de Jesus, nós nos voltamos contra o padrão da autodepreciação, a corrente da autocrítica excessiva, do sentimento de inferioridade, da comparação constante que sempre te coloca para baixo, seja partida ao meio. Nós quebramos a corrente da baixa autoestima, que te impede de enxergar o valor e a beleza que Deus depositou em você. Você não é o que os outros disseram, você não é o seu erro, você é quem Deus diz que você é. Nós confrontamos agora o padrão do ressentimento e da amargura, a corrente do rancor que envenena sua alma, a corrente da falta de perdão, que na verdade mantém você acorrentado a quem te feriu. Nós ordenamos que essa corrente seja desfeita, em nome de Jesus. Receba a força do Espírito Santo para liberar o perdão, não por causa do outro, mas por causa da sua liberdade. Em nome de Jesus, nós quebramos o padrão da culpa, a corrente da autocondenação que te acusa dia e noite, o peso de consciência que te prende a erros do passado que Jesus já perdoou na cruz. Solte esse peso agora, a dívida foi paga. Nós declaramos essa corrente dissolvida pelo sangue do Cordeiro. Nós quebramos o padrão da tristeza e do isolamento. A corrente da melancolia, do luto não resolvido, do vazio existencial que diz que a vida não tem sentido. Que o óleo de alegria do Espírito Santo dissolva essa corrente agora. A muralha do isolamento que te afasta das pessoas por medo de se machucar. Declaramos essa parede de gelo derretida pelo calor do amor do Pai. Todo padrão repetitivo que te sabota, toda profecia autorrealizável que te atrai para o que você mais teme, toda estagnação espiritual causada por essas prisões invisíveis está quebrada, está cancelada, hoje, agora, em nome de Jesus. Você não precisa mais reagir da mesma forma. O ciclo de dor se encerra aqui. Você é livre para responder em amor, em fé e em paz. E agora que as correntes que te prendiam por fora caíram, o Senhor quer descer um nível mais fundo. Ele quer ir até a raiz, até a origem da dor, até as feridas abertas em seu coração que por tanto tempo ficaram escondidas e infeccionadas debaixo dessas correntes.
Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora pela cura do coração ferido. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos, o cirurgião da alma, e nós te convidamos a entrar com Tuas mãos gentis no lugar mais secreto e dolorido do coração de quem me ouve. Pedimos que o Teu Espírito Santo aplique agora uma anestesia de paz para que esta cura não aconteça com mais sofrimento, mas com um profundo e suave alívio. Nós trazemos diante do Teu altar, Senhor, cada ferida de rejeição. Aquela palavra dura de um pai, de uma mãe, a ausência, o abandono, a rejeição de um cônjuge ou de amigos que deixou uma cicatriz com a mentira: eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado. Senhor, com Teu dedo de amor, toca nessa ferida agora, arranca o punhal da rejeição e preenche esse vazio com a verdade de que esta pessoa é Tua filha amada, escolhida e aceita por Ti. Nós colocamos diante de Ti a ferida da traição, a confiança que foi quebrada, o pacto que foi rasgado e que deixou um medo profundo de se abrir e de confiar novamente. Pai, cura essa desconfiança na raiz. Mostra a este coração que Tu és o Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca trai. Restaura a capacidade de confiar, começando com a confiança em Ti. Nós Te entregamos a dor do luto e da perda, aquele adeus que não pôde ser dito, a saudade que ainda aperta e rasga o peito. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Entra nesse lugar de luto, libera o choro que está preso e depois, com a Tua mão suave, enxuga cada lágrima com a promessa da eternidade e da Tua presença que nunca nos deixa. Cura, Senhor, as feridas causadas por palavras que foram como flechas, que amaldiçoaram, que diminuíram, que zombaram, que criticaram. Em nome de Jesus, nós cancelamos o poder de cada uma dessas palavras e o veneno que elas deixaram. E no lugar liberamos palavras de bênção, de vida, de identidade e de propósito divino. Imagine agora a luz de Cristo, uma luz quente e dourada penetrando seu peito e indo exatamente nesses pontos de dor. Onde há uma ferida aberta, Ele está limpando. Onde a alma foi rasgada, Ele está costurando com fios de amor. Onde há veneno de amargura, Ele está drenando e preenchendo com o mel do seu perdão. A cura do coração começa agora. Entregue a Ele a dor que você carregou sozinho por tanto tempo. Sinta o peso sendo substituído pela sua paz. Nós declaramos pela fé que a cirurgia do Mestre foi iniciada e Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. E com o seu coração sob os cuidados do Mestre, nós agora pedimos que Ele caminhe com você para um lugar ainda mais fundo, o corredor das suas memórias. Existem momentos no seu passado que não são apenas lembranças, são cenas vivas que se repetem na sua mente, são gatilhos que disparam o seu medo, são fantasmas que ainda te assombram na calada da noite. A palavra de Deus nos diz que fomos chamados para a liberdade, e isso inclui a liberdade do nosso passado. O poder de Jesus é infinitamente maior do que qualquer trauma. Eu não vou te pedir para reviver a sua dor. Eu vou te guiar a fazer algo diferente, um passo de fé. Peça agora ao Espírito Santo que traga à sua mente, como se fosse em uma tela de cinema à sua frente, uma cena do seu passado que ainda te machuca. Não entre na cena, apenas a observe de longe, em segurança, segurando firmemente na mão de Jesus. Você não está mais sozinho nisso. Ele está aí com você. Agora, pela fé, veja Jesus entrando nessa memória. Ele não está lá para te julgar ou te acusar. Ele está lá para te resgatar. Se foi uma cena de abuso, veja Jesus se colocando na sua frente, te protegendo, recebendo os golpes no seu lugar e olhando para o agressor com autoridade. Se foi uma cena de abandono, veja Jesus se aproximando, te abraçando no momento da sua maior solidão e dizendo: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Se foi uma cena de perda ou acidente, veja Jesus chorando com você, te envolvendo em seus braços de amor e soprando vida onde havia o cheiro de morte. Ele está redimindo essa memória. A dor não é mais a protagonista. A presença dele se torna o ponto focal da cena. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o poder desta memória de causar dor, de causar pânico, de causar vergonha, está quebrado agora. A memória pode até permanecer, como uma cicatriz, mas o veneno, a carga emocional, o gatilho que ela dispara,
nós declaramos isso neutralizado pelo sangue de Jesus. Todo trauma de abuso, de violência, de humilhação, seja lavado, curado e libertado pelo poder de Deus. Todo trauma de perda súbita, de acidente, de notícias terríveis, que o choque seja removido da sua alma e que a paz de Cristo que acalmou a tempestade, acalme o seu sistema nervoso agora. Toda imagem, toda palavra, toda cena que te assombra, nós a colocamos debaixo dos pés de Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobrará. O seu passado não é mais uma âncora que te prende ao fundo do mar. Pela graça de Deus, ele agora se torna um testemunho do poder de resgate e da fidelidade do seu Senhor. Você não é mais um prisioneiro das suas memórias. Em Cristo, você é livre da tirania do seu passado. E agora, que as feridas do seu coração estão sob os cuidados do Mestre e o poder do seu passado foi quebrado, nós olhamos para o grande campo de batalha onde a sua liberdade será mantida ou perdida, a sua mente. A palavra de Deus nos ordena a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso não é uma sugestão, é uma promessa de que seus pensamentos podem sim mudar. Pai, em nome de Jesus, nós humildemente te pedimos, começa agora uma obra de demolição e reconstrução na mente do teu filho, da tua filha. Espírito Santo, com a tua autoridade, nós declaramos demolido o padrão de pensamento pessimista que sempre espera pelo pior. Nós declaramos demolido o padrão de pensamento catastrófico que transforma uma pequena preocupação em uma tragédia sem fim. Nós declaramos demolida a mentalidade de vítima, a autossabotagem e aquele diálogo interno negativo, aquela voz que sempre sussurra: você não consegue, não vai dar certo, você vai falhar de novo. E no lugar desses escombros mentais, nós te pedimos, Espírito de Deus, edifica novas estradas neurais, novos caminhos de pensamento pavimentados com a verdade da tua palavra. Onde havia pensamentos de mentira, constrói em nós o amor pela verdade. Onde havia pensamentos de impureza, edifica a busca pela pureza. Onde havia pensamentos de injustiça e amargura, constrói em nós o desejo pelo que é justo. Onde havia foco no feio e no errado, treine os nossos olhos para ver o que é amável e admirável. Senhor, nos ensina a pensar naquilo que é excelente e digno de louvor. A tua palavra nos garante em 1 Coríntios capítulo 2 que nós, os que cremos, temos a mente de Cristo. Isso não é uma utopia, é a nossa herança. Por isso, pela fé, nós rejeitamos uma mente de confusão, de medo e de ansiedade. E nós ativamos agora a mente de Cristo sobre esta vida. Uma mente de paz, uma mente de clareza, uma mente de sabedoria vinda do alto, uma mente que discerne a tua voz e rejeita a voz do estranho. Esta oração é o início desta obra. Quando um pensamento antigo e negativo tentar voltar, você não precisa mais ser escravo dele. Você pode, com a ajuda do Espírito Santo, trocá-lo por uma promessa da palavra de Deus. Você não é mais um prisioneiro dos seus pensamentos. Pela renovação que Cristo opera, você se torna, debaixo da autoridade dele, o guardião da sua própria mente. E agora, com as correntes quebradas, o coração em processo de cura, os traumas sob os pés de Jesus e a mente em renovação, você é um vaso limpo, um vaso novo, pronto para ser cheio até transbordar. A natureza espiritual abomina o vácuo, e nós não daremos espaço para que nada do que saiu retorne. Nós vamos encher esta casa, esta vida, com o dono do lugar. Espírito Santo, nós não queremos apenas a sua visitação. Nós clamamos pela sua habitação. Não queremos apenas um toque. Nós desejamos a sua plenitude. Vem e transborda sobre nós agora. No lugar onde havia o veneno do ressentimento, da raiva e da amargura, nós pedimos, enche com o teu amor, um amor sobrenatural que nos capacita a perdoar, que nos ensina a acolher e que se doa sem esperar nada em troca. No lugar onde a tristeza, a melancolia e o desespero faziam morada, nós pedimos, inunda com a tua alegria, não a felicidade que depende das circunstâncias, mas a alegria que brota da salvação, a alegria que é a nossa força. No lugar da mente agitada, da ansiedade e do pânico, nós pedimos,
derrama a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar, a paz que serve como sentinela para a nossa mente e o nosso coração. No lugar da impaciência, da frustração e da irritabilidade, nós pedimos: planta a semente da paciência e da longanimidade. No lugar da aspereza, da crítica e do julgamento, nós pedimos: enche com a tua amabilidade e a tua bondade. No lugar da dúvida e da inconstância, nós pedimos: fortalece com a tua fé e a tua fidelidade. E no lugar das explosões, da agressividade e da falta de controle, nós pedimos: capacita com a tua mansidão e com o dom do domínio próprio. Você não é mais definido pelos seus problemas, pelas suas feridas ou pelos seus padrões quebrados. A sua nova identidade é a de um portador da presença de Deus. Um jardim regado e cuidado pelo Espírito Santo, onde os frutos do céu agora têm espaço para crescer. Receba essa plenitude, respire fundo e aceite essa nova natureza, essa vida abundante que Ele está gerando dentro de você. E agora, com o coração curado, a mente renovada e a alma transbordando da tua presença, nós erguemos a nossa voz, não mais em súplica, não mais em choro de dor, mas em um grito de vitória e de profunda gratidão. Obrigado, Pai, porque o Senhor não apenas ouviu o nosso clamor, mas inclinou os céus e desceu para nos resgatar. Obrigado, Jesus, porque foi pelo teu sangue precioso que as nossas correntes foram quebradas e nossa dívida foi paga. A vitória é tua e tu a compartilhaste conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque o teu bálsamo curou as nossas feridas. A tua presença preencheu o nosso vazio e o teu poder nos selou para sempre. Em Cristo, nós não somos mais vítimas da ansiedade ou reféns do nosso passado. Nós somos mais do que vencedores. Nenhuma arma forjada pelo inferno contra esta vida prosperará. O gigante da angústia, do pânico e da opressão caiu, e nós, pela fé, pisamos sobre os seus escombros em vitória. E agora, respire fundo e declare em voz alta, se puder, ou no seu coração, a sua nova realidade. Eu não sou mais governado pela ansiedade. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a minha mente e o meu coração. Eu não sou mais prisioneiro do medo. Eu ando em poder, em amor e em equilíbrio. Eu não sou mais definido pela minha dor. Eu sou definido pelo sangue de Jesus e pelo propósito eterno de Deus para mim. O velho homem ficou para trás. Hoje eu ando em novidade de vida. A Ti, ó Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que agora opera em nós. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. E agora, após esta vitória, receba esta palavra de bênção e de destino sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua mente, antes um campo de batalha, seja a partir de hoje um jardim de paz regado pelo Espírito Santo. Que a atmosfera da sua casa seja limpa de toda ansiedade, de toda contenda e de toda opressão, e que ela seja cheia da doce e palpável presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você não andará mais de cabeça baixa como um prisioneiro, mas que você andará de cabeça erguida, com a postura de um filho amado, de uma filha amada, consciente da autoridade que foi depositada em você. Que o medo não encontre mais eco em sua alma, mas que a fé se torne a sua linguagem principal. Que a paz de Cristo seja a sentinela do seu coração e o árbitro de todas as suas decisões. Que hoje você tenha uma sensibilidade aguçada para ouvir a voz do bom pastor e uma ousadia imediata para rejeitar e silenciar a voz do inimigo. Que o Senhor te dê um dia de descanso na alma, um dia de clareza mental e de força espiritual. Que onde quer que você coloque os seus pés, você mude a atmosfera e leve o reino de Deus com você. Você foi liberto, você foi curado, você foi cheio. O que você experimentou aqui hoje?
Essa paz, essa liberdade, essa clareza na sua alma não precisa ser um evento isolado. Isso pode e deve se tornar a sua realidade diária. O segredo para manter a vitória que conquistamos aqui e para não deixar o inimigo roubar a sua paz novamente é a intimidade contínua com Deus. Muitas pessoas me perguntam: como eu faço para continuar sentindo essa presença? Como eu aprendo a orar sozinho, a ouvir a voz de Deus e a lutar as minhas próprias batalhas espirituais? Foi pensando exatamente em responder a essa pergunta que eu preparei um material muito especial, com todo o meu coração. É um guia prático, um livro digital, chamado Manual de Oração. Íntimos, 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. Neste manual, eu literalmente te pego pela mão e te ensino o caminho para transformar momentos de oração como este que tivemos em um relacionamento profundo e diário com o Espírito Santo. Você vai aprender a não depender mais de orações de terceiros, mas que você tenha você mesmo a sua própria vida de oração poderosa, a ouvir a voz de Deus e a manter a sua liberdade todos os dias. Se você deseja aprofundar o que Deus começou a fazer na sua vida hoje e nunca mais perder essa conexão, eu te convido a conhecer esse manual. Ele é o seu próximo passo. Para adquirir o seu é muito simples. O link está disponível aqui embaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. É só clicar lá para saber mais. E como presente, você ainda recebe um bônus com um devocional e um plano de leitura bíblica para te guiar. Lembre-se da vitória, da paz e da liberdade que você alcançou aqui hoje. Guarde essa sensação no seu coração. Se esta oração foi uma bênção na sua vida, deixe o seu gostei para que o YouTube a entregue para mais pessoas que estão em guerra e precisam de ajuda. E se você ainda não faz parte desta família, se inscreva no canal para fortalecer essa corrente de fé. E o mais importante, eu quero orar por você pessoalmente. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e quero que você saiba que não está sozinho. No nosso próximo encontro aqui no Hospital da Alma, estarei mencionando alguns nomes e seus pedidos, e nós vamos clamar juntos a Deus por sua causa. Prepare-se, pois nossa próxima oração aqui no Hospital da Alma será outro encontro poderoso com o céu. Até lá, caminhe na paz que excede todo entendimento e na autoridade que te fez mais que vencedor. Fique na paz.